Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode então gerar mais apps. Dessa vez vamos mostrar topo de morro e nascentes, ok? Então para poder exemplificar isso para vocês, eu vou dar um zoom aqui, ó, nesse empreendimento. Vou desabilitar aqui essa camada de Ibiraçu, do limite municipal, que eu não vou precisar dela, e vou habilitar essa camada de curvas de nível. Então observa aqui, ó, pelas curvas de nível, você consegue ver que nós temos uma elevação aqui. Então pode ser que essa elevação seja um morro e pode ser que ela tenha então uma app de topo de morro. Então, primeira coisa que eu vou fazer é definir se essa elevação pode ser considerada um morro, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou aqui desabilitar meu polígono. Para a gente poder avaliar, vou deixar somente aqui as curvas de nível, certo? Vou clicar aqui em cima dela e vou vir aqui no meu izinho de informação. Então cliquei aqui, ó, ele já está me mostrando que a altitude dessa curva de nível aqui, ela é de 440 metros. Segundo a legislação, a base do morro vai ser considerada o ponto de sela mais próximo. Como que eu identifico um ponto de sela? O ponto de sela eu vou identificar o seguinte: eu tenho aqui a curva de nível mais alta e eu vou vendo as outras curvas de nível. As curvas de nível, observem, elas têm que estar dando a volta completa no topo sem se abrir. Então, ó, veja, enquanto as curvas de nível não estiverem se abrindo, eu posso considerar que é uma elevação. Quando eu clico numa curva de nível, como eu cliquei nessa daqui agora, ó, que ela não se fecha em torno do topo do morro, é porque aqui tem um ponto de sela, ok? Então, por uma análise rápida aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho uma altitude aqui, uma elevação que tem 440 metros ou mais, né? Que aqui dentro dessa área da curva de nível a elevação pode ser maior. E aqui eu tenho 340 metros. Então, de 340 para 440, eu vou ter aí 100 metros, ok? Mas para eu poder detalhar um pouco melhor qual é a altitude do meu topo e qual é a altitude da minha base, eu vou usar alguns recursos que eu vou ter a partir aqui do MDT. Então, eu vou habilitar aqui, ó, o meu MDT. Vocês estão observando que o MDT está todo em preto e branco. Primeiro objetivo meu vai ser ver a altitude daqui de cima, tá certo? Então, se eu tenho aqui 340 metros e eu não tenho nenhuma outra curva de nível aqui, quer dizer que a minha altitude máxima aqui vai ser de 440 metros, a minha altitude máxima vai ser de 459 metros, que se eu tivesse 460, eu teria uma outra curva de nível aqui. Então, como identificar qual é a altura do topo dessa elevação? Então, eu vou vir aqui, ó, com vocês no MDT Ibiraçu. Vou em propriedades, porque eu vou modificar a simbologia. Aqui, em simbologia, eu vou vir em banda simples falsa cor, certo? Observem aqui, ó, que ele está classificando desde 0, que é a altitude mínima do meu MDT, até 974, que é a altitude máxima que eu tenho nessa área. Para poder observar melhor essa região aqui, eu vou mandar que ele classifique com a falsa cor entre 440 e 460. Ok? Então, observa aqui, a minha classificação agora ela vai ser só de 440 a 460. Vou mandar aplicar, vocês observem o quê? Tudo que está abaixo de 440, ele pintou de vermelho. E tudo que está acima de 460, ele pintou de azul. Ou seja, ele deu um foco maior aonde? Nessa faixa aqui. E por essa faixa aqui, eu consigo observar que a parte mais alta está bem aqui, ó.
eu clicando aqui, ó, eu consigo observar que essa elevação ela vai até 458 metros, ok? Então, o topo da minha elevação está a 458 metros. Então, defini o topo, agora eu vou definir aonde que está a base da minha elevação. Essa linha aqui, deixa eu desabilitar aqui o MDT um pouquinho para mostrar para vocês. Essa linha aqui, ela está a 340 metros. E essa outra linha aqui, ó, está a 320. Essa aqui também é uma linha de 340. Ou seja, eu sei que o meu ponto de sela está aqui, que é onde a curva se abriu. Agora, eu não sei qual é a altitude mínima aqui desse ponto de sela. Para poder fazer isso, para poder classificar e identificar, eu vou fazer o quê? Mais uma vez, vou vir aqui habilitar o meu MDT e vou mudar lá em propriedades a minha simbologia. Dessa vez, eu vou pedir para ele classificar para mim o que tem entre 340 e 320. Mandei aplicar. Opa, desculpa, eu alterei aqui. 320 é o mínimo e 340 é o máximo. Mandei aplicar. Observem que ele melhorou a visualização de forma que eu consegui enxergar aqui. Então, a parte mais baixa vai ser essa região aqui, ó. Então, eu vou clicando aqui nos pixels para poder ver a altitude aproximada e estou vendo que aqui a minha elevação mínima é 336, ou seja, eu tenho a base em 336 metros e o topo em 458 metros. Então, já defini aqui que essa elevação minha, que eu estou trabalhando, que eu quero delimitar, ela vai ter uma diferença maior do que 100 metros. Então, pessoal, só para a gente nivelar aqui, a gente precisava de verificar se essa altura aqui da elevação mínima já tinha 100 metros. Já vimos que tem. Agora a gente precisa de verificar essa outra condição aqui, que é se tem uma inclinação mínima, a inclinação média de no mínimo 25 graus. Então, vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer aqui para poder determinar isso, para não ter nenhum questionamento do empreendedor e da nossa delimitação. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já definiu que a base da nossa elevação é de 336 metros, correto? Então, eu vou ter que selecionar aqui tudo que está acima de 336 metros. Como que eu vou fazer isso? Mais uma vez, eu vou recorrer aqui ao meu MDT. Primeiro, eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês o que eu vou fazer. Antes de começar a fazer isso, eu vou vir aqui, ó, na minha altura máxima e mínima. Vou colocar a mínima 0 e a máxima de 974, né, que são as minhas altitudes. Mandei aplicar aqui, vocês já vão ver que o meu MDT ele está agora mostrando todas as altitudes, desde a menor até a maior, beleza? Bem, isso daqui só para poder mostrar para vocês que o MDT continua do mesmo jeito. Tá certo? Vamos localizar aqui rapidamente o meu empreendimento, que é nessa área aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que? Eu quero pegar todo mundo que está acima dos 336 metros e destacar ele. Por quê? Quem tiver acima dos 336 metros nessa área aqui, vai ser o que eu vou chamar de morro, ok? Ou não, dependendo da declividade, que eu vou conferir agora. Então, como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui nas propriedades, ó, e vou mudar esse modo de classificação aqui para o modo discreto, certo? E aqui eu vou colocar de intervalo igual, mas vou mudar ele para 2 classes apenas. Então, aqui eu vou fazer 2 classes. Nessa classe,
observa aqui que a primeira classe é menor do que, e eu vou colocar menor do que 336. E a segunda classe é maior do que 236. Então, eu mandando aplicar aqui, ó, vocês já observem que eu tenho duas cores, né? Só que o que acontece? Esse meu morro aqui, ó, ele tá junto com o lado de cá. O que eu quero é isolar toda essa área aqui. Então, eu vou modificar um pouquinho para poder suspender. Ao invés de 336, vou colocar, por exemplo, 338. Vamos ver se vai fechar aqui o polígono. Aí, já fechou, certo? Então, vou considerar aqui, ó, que a minha base do morro vai ser 338. Vamos tentar com 337. Pode ser 337 também. Então, 1 metro aqui não vai fazer muita diferença, tá bom? Então, vamos considerar que o nosso morro é essa área aqui, ó, que está em azul, ok? Então, nesse ponto de corte, o que eu preciso de fazer é destacar essa área aqui para poder ver se a declividade dentro dela, média, vai ser maior ou menor do que 25 graus. Eu colocar a minha imagem de declividade aqui, ó, meu raster de declividade, eu vejo que dentro dessa área eu vou ter declividades maiores do que 25 graus, perdão, e menores do que 25 graus. Agora, como que eu vou tirar a média dessa área toda aqui? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vejam bem. Primeiro, separei aqui a altitude acima da qual eu vou considerar o morro. Então, agora eu vou vir aqui, ó, na minha aba Raster. E aqui, aliás, melhor, vamos vir aqui nessa engrenagem e aí vamos usar a ferramenta de reclassificação. Só começar a escrever aqui, ó, aí a gente vai vir Reclassify by Table, que é reclassificar por tabela. Quem eu quero reclassificar vai ser o meu MDT Ibiraçu, certo? Aí aqui eu vou colocar os valores de elevação, que estão nessa banda 1 mesmo. E na minha tabela, eu vou clicar nesses 3 pontinhos para poder adicionar as linhas. Então, eu vou dividir em 2 partes, igual eu fiz ali. A primeira, o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 337, ok? Para esse intervalo, eu vou chamar aqui de 0, valor 0. Eu vou atribuir o valor 0. Ou seja, todos os pixels que tiverem entre 0 e 337 vão receber o valor 0. E o segundo vai ser de 337 até 1000. Eu sei que não vai ter nenhuma altura maior do que 1000, então tá aqui. Todos os pixels que tiverem entre 337 e 1000 vão receber o valor 1, ok? Então, eu vou dar um ok aqui, e aqui, ó, eu posso salvar isso aqui no arquivo, mas para esse caso aqui, eu vou deixar como arquivo temporário mesmo, porque eu não vou precisar de utilizar ele depois. Então, eu mando executar, com alguns segundos ele vai fazer o processamento, certo? E aí a gente já vai ver o resultado. Então, concluído o processamento, vocês vão observar o quê? Que foi gerado aqui um novo raster. Estão vendo? Deixa eu fechar aqui que a gente não vai usar agora. Foi gerado um novo raster, com esse nome aqui de raster reclassificado. Observa que diferente do meu MDT, vou mostrar aqui para vocês, diferente do meu MDT, ó, que eu vou clicando aqui, ó, e eu tenho vários valores, tá vendo? São vários valores diferentes, um valor de altura para cada pixel. Esse raster reclassificado, ele só tem 2 valores. Ou é 0, aonde está menor do que 337, ou é 1, aonde está maior. Então, as duas cores estão bem diferentes aqui, bem destacadas. O que me interessa é essa área que está em branco aqui, ó, e somente ela. Eu vou ter outras áreas em branco,
certo? Porque todo mundo que está acima de 337 ficou classificado de branco. Mas o que me interessa é só essa área aqui. Como que eu vou fazer para poder destacar essa área aqui? Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou transformar o meu raster num vetor. Então, para poder transformar o raster num vetor, eu vou vir aqui na minha engrenagem de novo e vou procurar a ferramenta que faz isso, que vai se chamar exatamente raster. Ó, raster para vetor. Está aqui dentro desse GDAL, ó. Raster para vetor, poligonizar. Vou dar 2 cliques aqui. Vou selecionar minha camada de entrada, que é o meu raster reclassificado. O nome do campo a criar, ele deixou aqui. E mais uma vez vou criar um arquivo temporário. Vou pedir para executar. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar todos os valores que estão em raster e vai transformar para vetor. Então eu vou ter vários vetores. Alguns vetores com 0, com valor 0, outros vetores com valor 1. Pronto, concluiu o meu processamento. Vocês vão ver aqui, ó, que foi criado um arquivo vetorial com o nome de vetorizado. O que é esse arquivo? Nada mais é do que as delimitações das áreas que tem valor 0 ou que tem valor 1. Se eu clicar em cima desse aqui, ó, valor 1. Se eu clicar aqui fora, valor 0. Certo? Então, tá aqui selecionado, tá aqui separado os valores. Para que eu vou usar isso daqui? Eu vou pegar essa área aqui, ó, que é a área que corresponde à minha elevação, onde eu quero calcular, e vou selecionar ela. Então, cliquei aqui, ó, na minha ferramenta de seleção e cliquei em cima dela. Ela está selecionada. Eu sei que eu tenho os valores de declividade nesse arquivo aqui, né, de declividade. Só que eu quero calcular quais são os valores médios de declividade somente dentro dessa área aqui. E aí, como que eu vou fazer isso? Para eu fazer isso, eu preciso extrair a minha declividade somente dentro dessa área. Como que eu vou fazer para poder extrair isso? Eu vou vir aqui mais uma vez na minha engrenagenzinha, certo? E vou procurar a ferramenta extrair, recortar pela extensão. Ou, aliás, essa ferramenta aqui, ó, recortar raster pela camada de máscara. Então, vou clicar 2 vezes aqui. Qual que é o raster que me interessa? O raster que me interessa é a minha declividade. E qual é a camada que eu vou extrair? Vai ser o meu vetorizado. Porém, eu vou usar apenas as feições selecionadas. Então, cliquei aqui e aí eu vou mandar executar. Ele vai fazer uma extração e vai gerar um novo raster. Então, só para a gente poder entender, esse novo raster que foi gerado aqui é o que? Eu recortei da minha camada de declividade, eu extraí daqui, ó, dessa camada de declividade, eu extraí somente essa área aqui, ó, que corresponde a quê? Que corresponde a esse polígono que está destacado em amarelo. Por que eu extraí a declividade somente desse polígono? Porque esse polígono é a área que corresponde à minha elevação, que eu quero avaliar se enquadra ou não nos critérios para ser considerado morro. Então, está aqui, ó, no recortado, máscara, que foi o raster que foi gerado, essa elevação. Okay? Então, o que eu preciso saber agora? Eu preciso saber se dentro dessa elevação aqui eu tenho uma declividade média maior ou não do que 25 graus, certo? Então, para poder fazer essa avaliação, eu vou mais uma vez aqui na minha engrenagem e vou usar uma
uma função que é essa aqui, ó, estatísticas da camada raster. Clicar 2 vezes aqui, ó, eu vou selecionar a minha camada recortado máscara, ok? E vou mandar executar. Vocês observem que quando ele termina de executar, ele já vai dar uns resultados aqui e também vai abrir essa janelinha aqui de visualizador de resultados, ok? Então, tanto eu clicando aqui como eu clicando nesse link aqui, ele vai abrir esses resultados aqui, ó. Então, gente, nessa parte aqui, ó, ele vai me mostrar o valor mínimo, o menor pixel, que é 5, o maior pixel, ou seja, a declividade menor é de 5 graus, a maior é de 64, o intervalo, a soma de todos os pixels e o valor médio, que é o que me interessa. Então, observa que ele calculou aqui a média dos pixels. A média das declividades ali, calculando pixel por pixel, foi de pouco mais de 33 graus. Então, isso significa o quê? Que essa elevação aqui, ó, tem uma declividade média maior do que 25 graus, que é o que é exigido pela legislação, certo? Essa camada aqui, ó, observa que eu deixei ela como temporária, porque eu só preciso dela para poder fazer isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês, rapidamente, como que a gente vai proceder para poder fazer a delimitação do topo de morro, ok? Eu fiz aqui, coloquei aqui numa planilha só para a gente poder entender. A base da minha elevação é de 336. O topo da minha elevação é de 458, certo? Então, aqui eu fiz o quê? Fiz o topo menos a base, ou seja, a minha elevação do topo até a base tem 122 metros. 122 dividido por 3, que foi o que eu fiz aqui, eu dividi isso aqui por 3, deu 40,7 metros, ok? Então, 40,7 metros é a minha elevação total dividida por 3. Então, o terço inferior vai ser 336, que é a base, mais 47, ok? Ou digo, mais 40,7. O meu terço médio vai ser de 376 até 717. E o meu terço superior vai ser de 417,3 até 458. Então, o que me interessa é esse intervalo aqui, ó, o que está acima de 417 metros até o topo da elevação. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é como que eu vou selecionar a área que vai ser a minha APP, ou seja, que está acima de 417 metros. Para poder mostrar aqui de outra forma o que eu fiz, eu estou mostrando aqui, ó, a minha base está 336, certo? O meu topo está 458, o que me interessa é essa aqui. Então, eu tenho que selecionar essa área aqui. Como que eu vou fazer isso usando o QGIS? Bem, para poder fazer isso, mais uma vez, eu vou utilizar o meu MDT. Do mesmo jeito que eu fiz esse arquivo aqui, ó, aonde eu peguei todas as altitudes acima de 336, eu vou fazer uma nova classificação no meu MDT. Só que eu não preciso nem de fazer a classificação como eu fiz aqui, que essa classificação eu fiz só para mostrar para vocês. O que eu preciso de fazer é de reclassificar o meu MDT. Então, vou vir aqui na minha engrenagemzinha, certo? E vou usar a ferramenta, mais uma vez, Reclassify by Table, okay? Que é reclassificar por tabela. Então, aqui na ferramenta Reclassify by Table, eu vou colocar o meu MDT Ibiraçu, mais uma vez, certo? Na tabela de classificação, eu vou adicionar 2 linhas. A primeira vai ser de 0 a 417, que eu vou colocar o valor 0.
a segunda de 417 até 1000. Vou atribuir o valor 1. Vou mandar executar. Ele vai executar essa classificação. Depois que a execução estiver feita, observe que eu tenho aqui um outro raster reclassificado. O que esse raster reclassificado significa? Significa que eu selecionei com valor 1 todas as áreas que têm uma altitude superior a 417 metros. Eu coloquei 417 metros ali, mas poderia ter colocado 417,3 também. Então, só para poder mostrar para vocês aqui, ó, vamos colocar as curvas de nível. Vou desabilitar aqui. Ó, nas curvas de nível, deixa eu tirar aqui também o MDT. Nas curvas de nível, eu vou observar que o meu raster reclassificado, ó, ele vai estar bem próximo aqui, ó, dessa curva de nível, que é a de 420. Então, a de 417 ela vai estar logo abaixo ali da curva de 420, ok? Então, tudo que está nessa área aqui, ó, de branco, certo? Vai ser a minha área de APP de topo de morro para essa elevação. Então, mais uma vez, eu preciso de pegar essa área branca e transformá-la num polígono para poder delimitar qual que é a minha APP de topo de morro. Para poder fazer isso, eu vou usar mais uma vez a minha ferramenta poligonizar. Você vai ver aqui, ó, raster para vetor poligonizar. Clica 2 vezes nela. A camada que você vai escolher vai ser essa daqui, ó. Observe que eu fiquei com duas camadas aqui com o mesmo nome. Para poder diferenciar, eu vou chamar isso aqui de raster topo 417. Opa. Só para poder diferenciar da outra. Então, quando eu vier aqui, ó, no poligonizar, a minha camada já está aqui, raster topo 417. Eu só tenho dois valores, que é 0 e 1. 0 para quem está abaixo de 417 e 1 para quem está acima de 417. Mando executar. O que essa ferramenta vai fazer? Ela vai transformar tudo que está em preto num polígono, tudo que está em branco em outro polígono. Então, fechando aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Vou tirar aqui um pouco a curva de nível. Opa. Ó, isso daqui é um vetor. Então, ó, cliquei aqui, ele vai selecionar o que está essas áreas aqui tem 0, valor 0, e essas áreas aqui, ó, que seriam as áreas com altitude acima de 417, tem o valor de 1. Ó, vocês vão observar que ela vai coincidir com o raster que eu fiz. Quem me interessa nesse caso aqui? Quem me interessa aqui é essa areazinha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, ok? E aí, eu posso clicar aqui com o botão direito e mandar exportar. Vou exportar, aqui no caso, vou salvar feições selecionadas como... eu vou salvar como GeoPackage. Eu criei um GeoPackage aqui na semana 6, que foi de buffer, vou salvar dentro dele, mas vocês poderiam salvar dentro de outro. E aqui, ó, no nome da camada, eu vou chamar de app topo. Então, vou dar OK. E aqui, ó, já está salva a minha nova camada. Então, se eu for observar esse meu empreendimento aqui, ó, eu vou mudar a cor dele aqui, vou lá na simbologia, ao invés de colocar o preenchimento simples, eu vou colocar, aliás, o estilo do preenchimento vou mudar para sem pincel.
Vou colocar uma cor diferenciada aqui. Vou aumentar aqui a largura do traço, só para a gente poder visualizar melhor. Vou mandar aplicar. Dá uma olhadinha. O polígono que eu criei para o meu empreendimento, ele vai pegar um pedacinho da app de topo de morro. Ok? Então, como que eu gerei essa app de topo de morro? Eu gerei ela a partir do meu MDT, que é um MDT bem detalhado, um produto, né, que foi contratado aí pelo governo do estado. Então, embora esse produto tenha limitações, como qualquer produto cartográfico, ele é um produto oficial que eu posso considerar para poder delimitar as minhas áreas de preservação permanente. Então, aqui eu mostro para vocês como que a gente pode gerar uma app de topo de morro, tá certo? Então, além dessa app de topo de morro, eu posso gerar outras apps aqui. Então, usando, por exemplo, a base hidrográfica aqui, ó, do IEMA, eu posso delimitar as minhas apps de nascente. Como que eu posso fazer para poder delimitar a app de nascente? Eu vou criar aqui dentro, por exemplo, uma nova camada. Então, vou criar uma nova camada GeoPackage. Eu vou usar aquele mesmo GeoPackage lá do buffer, certo? E eu vou chamar essa aqui de nascentes. Vou criar com geometria de ponto e vou dar OK. Adicionar nova camada. Pronto, está aqui minha camada de nascentes. Vou colocar minha camada em edição e aí vou fazer o seguinte. Aqui na minha barra de edição, eu vou colocar em criar um novo ponto, adicionar um ponto, e aí eu vou aproximar aqui, ó, e vou considerar que a nascente é o começo do curso d'água aqui, certo? Então, chegando perto, como a minha ferramenta aqui de aderência está habilitada, só de eu chegar perto aqui, ó, ele já vai aproximar. Então, dei um clique aqui, ó, ele já gerou um ponto que eu vou considerar que é correspondente à nascente. Se eu tenho esse ponto aqui gerado, eu posso usar aquela mesma ferramenta que a gente usou em outro momento, que é a ferramenta de buffer, certo? Aliás, antes de usar a ferramenta de buffer, para não dar problema, eu vou parar a minha edição e salvar. Então, vou vir aqui, ó, em vetor geoprocessamento buffer. Vou usar essa camada de nascentes e vou colocar aqui uma distância de 50 metros, que é o que a legislação exige. No número de segmentos, eu vou colocar 10 para ficar bem arredondado, ok? E vou mandar executar. Ele executou rapidamente e aí vocês vão observar que ele já criou um buffer aqui, ó, mostrando a área de preservação permanente. Então, essa área aqui, ó, que foi delimitada para o meu empreendimento, vocês podem observar que ela está tanto numa app, uma parte dela numa app de topo de morro, quanto outra parte numa app de nascente. E se eu for observar a app de declividade, também vai ter uma parte dela que vai estar numa declividade superior a 45 graus, que também é considerada área de preservação permanente, ok? Então, isso aqui é a demonstração de como a gente pode gerar o nosso mapa de apps, e aí, a partir dessas informações que eu produzi, eu vou poder gerar também o quê? Um mapa para poder colocar no meu parecer e demonstrar que áreas que estão dentro da área de preservação permanente. Só um lembrete antes da gente finalizar. Aqui na minha camada aqui, ó, bordeada, vocês observem que ele tem um símbolozinho. Esse símbolo aqui mostra que isso daqui é uma camada temporária, ok? Então, para poder tornar essa camada permanente, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em exportar, salvar feições como, vou escolher o meu GeoPackage de buffer,
ok? E vou chamar essa camada de buffer nascente. Vou dar OK. Aí ele já vai criar uma nova camada aqui, ó, que é uma camada definitiva. Então, posso remover essa camada temporária e usar essa camada definitiva, que é o que eu vou usar para poder gerar agora o meu mapa final.